Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais. E essa é a 14ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é o liberalismo. A aula de hoje se intitula Jason Brennan e a crítica ao sufrágio universal. A aula de hoje está dividida em 3 partes. Na primeira, muito breve, eu faço um comentário bastante rápido sobre as críticas liberais à democracia ou sobre uma certa guinada em parte, em algumas partes do pensamento liberal contemporâneo, em que essas partes vão começar a fazer uma crítica sistemática ao sufrágio universal e à democracia. A segunda parte, talvez a mais importante da aula, que vai ocupar quase metade da aula, diz respeito à análise do artigo do Jason Brennan, que se chama O Direito a um Eleitorado Competente. Um artigo que sintetiza, de uma certa forma, que apresenta parte das teses principais que vão aparecer num livro posterior do mesmo autor, que se intitula Contra a Democracia. Na terceira parte, também um tanto extensa, eu analiso algumas das objeções que foram levantadas em uma série de resenhas e uma série de textos escritos a respeito dessa obra, em especial do livro, não tanto do artigo, mas em especial do livro do Jason Brennan, e também acrescento algumas objeções que eu mesmo faço à teoria do autor. Como sempre, a aula vem acompanhada de um arquivo em PDF cujo link se encontra na descrição do episódio. No começo do nosso curso, nós vimos que o regime representativo moderno surgiu como uma alternativa ao regime democrático usual. Nos escritos clássicos da filosofia política, e isso desde Platão até Montesquieu, ou seja, desde o século IV a.C. até o século XVIII, nesses escritos, o sorteio foi sempre considerado como o princípio da democracia e a eleição como o princípio da aristocracia. Portanto, nos escritos clássicos de filosofia política, a teoria das formas de governo sempre apareceu como tendo o princípio da aristocracia, a eleição, porque por meio da eleição se escolhe os aristoi, os melhores, ao passo que o princípio da democracia seria o sorteio, porque qualquer cidadão poderia ser sorteado para exercer determinada função. Esse ponto é muito bem trabalhado pelo Bernard Manin no livro Princípios do Governo Representativo, que a gente comentou, salvo engano, na segunda ou na terceira aula deste curso. Assim, a gente viu que as democracias representativas contemporâneas contêm traços elitistas e aristocráticos em sua constituição. Afinal, o próprio procedimento eleitoral é visto como um modo de selecionar os melhores para exercerem o governo. A gente viu também que a extensão do direito de sufrágio, a busca por um sufrágio cada vez mais universal, foi um dos principais conflitos políticos do século XIX e que o liberalismo surgiu, na década de 1810, como uma defesa da ampliação do direito ao voto e como uma defesa do regime representativo nascente. Isso é muito claro no contexto espanhol, no qual os liberais defendiam uma extensão do direito de sufrágio. É muito claro na oposição liberal, da qual faz parte o Benjamin Constant, que também defende uma extensão do sufrágio, e é muito forte entre os radicais ingleses, os primeiros a se denominarem liberais, que também tinham a mesma questão, defender o final de certos obstáculos, como a exigência de uma propriedade fundiária, a exigência de uma propriedade de determinado tamanho, como um pré-requisito para alguém poder votar e escolher o seu representante. Nas 2 aulas finais do nosso curso, essa aula de hoje e a próxima, a gente vai ver 2 teorias que se auto-intitulam como teorias libertárias, 2 teorias contemporâneas, que atacam frontalmente a democracia e o sufrágio universal.
a teoria do Jason Brennan e a teoria do Hans Hermann Hoppe. O Brennan defende a restrição do sufrágio, isto é, de acordo com ele, nem todos devem ter o direito de votar e escolher os seus representantes, pois, de acordo com ele, isto fere um direito fundamental de todos os indivíduos, o direito a um eleitorado competente. Assim, ele advoga por uma transformação da democracia em uma epistocracia moderada. Epistocracia é um governo dos mais sábios, tal como o existente, por exemplo, na República de Platão. Já o Hans Hermann Hoppe acredita que a democracia é a causa de uma imensa regressão civilizacional, que ela é inferior às monarquias, em especial às monarquias do período feudal, e que deve ser substituída por um regime libertário anarcocapitalista e tradicionalista. Podemos dizer, assim, que com tais teorias, o liberalismo se converte no contrário do que ele era originalmente, ao menos quando ele surge, quando alguns pensadores, quando alguns ativistas políticos começam a se designar como liberais, como adotando uma determinada doutrina que chamam de liberalismo na década de 1810. Assim, o liberalismo contemporâneo, pelo menos nessas duas correntes, nesses dois autores, não é mais a defesa de um regime representativo com o sufrágio mais extenso possível, mas sim a crítica justamente desse regime representativo com o sufrágio mais extenso possível. Eu enfatizo o seguinte, o regime representativo já nasce com traços elitistas e aristocráticos, porque justamente a eleição é um jeito de garantir que os melhores sejam os representantes e desempenhem as funções do governo. O que um autor como Jason Brennan está argumentando é que a eleição não é elitista e aristocrática o suficiente. Um regime político mais aperfeiçoado seria aquele que reforçaria ainda mais esses traços elitistas e aristocráticos presentes na própria constituição do regime representativo, de forma que consiga vetar a participação, no caso do Brennan, daqueles que, de acordo com ele, não possuem nem competência, nem razoabilidade. Nós nos valemos, aqui nesse curso, muitas vezes, de um elenco retórico compilado pelo Albert Hirschman no livro A Retórica da Intransigência, de acordo com o qual os discursos intransigentes e reacionários são baseados, em grande medida, em 3 argumentos. O da perversidade, apesar das boas intenções de seus defensores, as reformas pretendidas vão resultar no contrário do originalmente almejado. Então, primeiro, o da perversidade. O segundo, o da ameaça. As reformas pretendidas vão resultar na destruição ou revogação de uma reforma anterior e mais fundamental. E o terceiro, o da futilidade. As reformas pretendidas são fúteis, pois vão resultar em algo que logo vai ocorrer com ou sem essa reforma. Pois bem, cabe salientar que o elenco retórico apenas constata a presença de tais argumentos de modo sistemático no conjunto de teorias reacionárias intransigentes, parte das quais a gente analisou aqui nesse curso, em discursos, de certa forma, como o de Tocqueville, como o de Herbert Spencer, como o de Friedrich Hayek, como o de Milton Friedman, entre outros, tá? O próprio Hirschman, não sou eu que estou chamando esses autores de reacionários ou intransigentes, o próprio Hirschman menciona esses autores quando ele faz tal elenco. Mas isso, de modo algum, invalida que, de fato, reformas possam ter consequências perversas, fúteis ou que coloquem em riscos ganhos anteriores e fundamentais. O que eu vou defender nessas 2 próximas aulas, o meu argumento de fundo, inclusive, a minha justificação para escolher esses textos e para considerar que é importante debater esses textos aqui nessa disciplina, é que, de uma certa forma, eles de fato representam tanto proposições perversas, que, no caso do Brennan, eu imagino que possa ter uma certa boa intenção por trás da escrita. No caso do Hoppe, mesmo essa esperança é algo um pouco mais complicado de se sustentar. Mas, enfim, eu acho que elas representam, de uma certa forma, uma perversão da doutrina liberal, mesmo dos seus traços mais basilares,
né? E aqui eu estou concordando com um teórico chamado Samuel Freeman, que argumenta que a teoria libertária, em geral, representa um liberalismo iliberal, né, que contraria o cerne mais essencial da doutrina liberal, se é que de fato dá para reconhecer esse cerne frente, né, a uma divergência tão grande como a gente tem visto nesse curso de teorias liberais, né, que não concordam em quase nada entre si. Mas eu diria, né, que a crítica à democracia presente nesses dois textos, elas, de uma certa forma, realmente, né, se pode fazer uma crítica a elas como tendo, de uma certa forma, efeitos perversos e ameaçadores. Tudo isso para dizer que eu penso que as críticas à democracia, de certa forma, são perversas, tendem a ter consequências que não são as previstas pelos autores, em especial no caso do Brennan, que a reforma proposta por Brennan de restringir o sufrágio resultaria em um sistema mais injusto do que o presente, embora ele pense que resultaria em um sistema mais justo do que o presente, e que representam ameaças a conquistas fundamentais. Nesse sentido, talvez seja interessante uma defesa intransigente da democracia e do sufrágio universal. Reacionária, jamais. Né? Se o Hirschman fala de uma retórica intransigente, talvez aqui caiba, de fato, manter uma retórica intransigente na defesa da democracia e do sufrágio universal. Mas também, para notar certa exaustão, né? Eu acho que com esses dois autores se nota uma certa exaustão da tradição liberal, e eu acho que, longe disso se restringir a essas correntes, o fato desses dois autores serem autores bastante lidos dentre os liberais atualmente, né? Serem teóricos talvez que representem parte significativa do pensamento liberal atualmente, eles indicam também uma certa exaustão da tradição liberal como tal, né? E um caso em que o liberalismo acaba por se converter, em alguma medida, em seu contrário, né? Aqui fica muito claro isso, porque, bom, uma doutrina que surge justamente com a defesa de um regime representativo em ascensão passa agora num momento de exaustão a criticar justamente esse regime representativo com um direito de sufrágio extenso. Por fim, antes de passar para a análise do texto do Brennan, um rápido esclarecimento. É verdade que os primeiros liberais defenderam sistemas de sufrágio restrito. Benjamin Constant, por exemplo, sugeria diminuir as restrições para o sufrágio, mas não aboli-las. E John Stuart Mill sugeria abolir as restrições para o sufrágio, mas ainda assim ele defendia um sistema qualificado, de modo que os votos daqueles indivíduos mais escolarizados tivessem um peso maior, fossem multiplicados por um determinado número. Então, por exemplo, quem tem ensino superior, o voto valeria vezes 5, ou vezes 4, ou vezes 3. Aí uma questão a ser decidida. Mas eu insisto muito no seguinte ponto: contexto importa. Tá? O contexto em que uma teoria é proposta, o contexto em que propostas de reforma são propostas, importam muito na forma como a gente considera essas propostas. E uma coisa é defender, como fazem, né, Benjamin Constant e John Stuart Mill, numa situação de sufrágio muito restrito, numa situação em que poucos têm direito a voto, uma extensão a esse direito. Isso é, numa situação em que só proprietários, por exemplo, rurais, pessoas que possuem fazendas, têm direito a voto, é algo progressista defender que todos os cidadãos adultos com certa renda mínima, por exemplo, vote. Quer dizer, eles estão defendendo reformas que aumentam a quantidade de indivíduos com direito ao sufrágio. Mas em uma situação de sufrágio universal, é reacionário defender, por exemplo, que apenas indivíduos com determinada renda mínima ou com ensino superior ou que tenham passado por um exame de conhecimento possam exercer o direito do sufrágio. Então, o que eu estou insistindo aqui, antes de passar para a análise do argumento do Brennan, é simplesmente que, enquanto esse tópico, ainda que aparentemente haja uma certa semelhança, quer dizer, bom, Brennan, Benjamin Constant e John Stuart Mill estão defendendo um sufrágio restrito, ou no caso do John Stuart Mill, um sufrágio universal mais qualificado, a proposta, por conta do contexto do Benjamin Constant e do John Stuart Mill, é uma proposta progressista, porque consiste na luta pela ampliação do direito de sufrágio. A proposta do Jason Brennan é uma proposta reacionária, porque consiste na proposição de uma restrição
do direito de sufrágio. Vamos ver tudo isso mais de perto, agora analisando o artigo do Jason Brennan. Parte 2. O direito a um eleitorado competente. Pois bem, Jason Brennan, um filósofo norte-americano, escreveu um livro chamado Contra a Democracia, um livro que foi publicado em 2016, que ganhou uma tradução para o português por uma editora portuguesa, e que contém, eu coloquei aqui nos slides, inclusive, o sumário do livro, mas que por uma questão de espaço a gente não vai poder discutir ele todo, e como tem uma parte dele, ou melhor, como tem um artigo anterior, de 2011, intitulado Direito a um Eleitorado Competente, que está traduzido e que é de fácil acesso e que está, digamos, aberto, né, na internet, eu achei mais interessante, como eu acho que ele, de uma certa forma, resume bem o argumento central do livro, eu preferi, né, indicar a leitura desse artigo. É um artigo de 2011, um tanto antes, certamente tem algumas diferenças pontuais entre o artigo e o livro, mas eu vou tomar aqui na aula como se os dois livros, os dois textos, estivessem dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu vou fazer um certo esforço na aula de hoje para primeiro tentar apresentar de forma bem analítica, de forma bem desinteressada, o argumento do Brennan, sem me posicionar, sem já ir apresentando críticas ao longo da exposição, e vou deixar para analisar algumas objeções e fazer as críticas só depois da exposição. Começo, portanto, qual que é a tese do artigo do Jason Brennan? Ele mesmo resume de forma muito concisa no resumo do artigo, no abstracto do artigo, quando ele diz: a prática do sufrágio universal e restrito é injusta. Os cidadãos têm o direito a que qualquer poder político exercido sobre eles seja exercido por pessoas competentes de um modo competente. O sufrágio universal viola esse direito. Para satisfazê-lo, o sufrágio universal tem, na maioria dos casos, de ser substituído por uma epistocracia moderada, na qual o sufrágio é restrito a cidadãos dotados de suficiente competência política. Em si, a epistocracia parece colidir com a exigência de aceitabilidade qualificada, segundo a qual o poder político deve ser distribuído de maneiras contra as quais não existam quaisquer objeções qualificadas. No entanto, ela é intrinsecamente menos injusta do que a democracia com sufrágio universal, e provavelmente produz melhores resultados. Assim, a epistocracia é mais justa do que a democracia, mesmo não sendo perfeitamente justa. Fecha a citação. Então, o próprio Brennan resume de forma bastante clara e concisa a tese que ele vai defender, tanto no artigo quanto no livro. O que ele está dizendo é que, em primeiro lugar, o sufrágio universal viola um direito, o direito de ser governado de forma competente, o direito a ser submetido apenas a um uso do poder, que é um uso competente do poder, que a epistocracia também é uma forma problemática de governo, também é uma forma injusta de governo, porque também viola alguns critérios de justiça. No entanto, não obstante, é possível tranquilamente, de acordo com Brennan, dizer, demonstrar que a epistocracia é uma forma menos injusta do que a democracia com sufrágio universal. Portanto, a conclusão do Brennan é que a gente deveria optar por um governo epistocrático em vez de um governo democrático, porque, embora esse não seja o modelo ideal de governo, ele é o menos ruim dentre as possibilidades existentes. Ele é menos ruim do que a democracia com sufrágio universal, porque ele é menos injusto do que a democracia com sufrágio universal. Vamos ver agora como que ele expõe essa argumentação.
Então passo para a primeira seção do texto e menciono algumas passagens da introdução do artigo. Diz o Jason Brennan: muitos de meus concidadãos são incompetentes, ignorantes, irracionais e moralmente irrazoáveis sobre política. A despeito disso, eles têm poder político sobre mim. Como uma pessoa inocente, eu não deveria ter de tolerar isso. Seria errado colocar minha força sob a faca de um cirurgião incompetente, ou forçar-me a navegar no navio de um capitão incompetente. Da mesma forma, é errado que eu seja submetido à força às decisões de eleitores incompetentes. As pessoas que exercem poder sobre mim, incluindo os outros eleitores, deveriam fazê-lo de modo competente e moralmente razoável. Então, o Brennan começa logo de cara apresentando duas analogias. A analogia do cirurgião e a analogia do capitão do navio. É injusto que eu seja forçado a fazer uma cirurgia, uma operação, sob os cuidados de um cirurgião incompetente. É injusto que eu seja obrigado a navegar sendo pilotado por um capitão incompetente. E o Brennan vai argumentar, assim como nesses dois casos, é injusto que eu seja governado por governantes incompetentes, escolhidos por eleitores incompetentes. O próprio Brennan, eu já comentei antes, que o modelo de epistocracia foi formulado pela primeira vez, talvez, por Platão, no livro A República. Na República de Platão, ele defende um regime epistocrático, o regime dos reis filósofos ou do conselho de sábios, que governaria a cidade. O próprio Platão, lá na República, faz uma analogia justamente com uma nau, e descreve a cidade de Atenas como um barco desgovernado, onde os piores pilotam, onde as pessoas sem competência pilotam. Então, o Jason Brennan aqui está sendo bastante platônico nesse sentido. Ele está, de fato, recorrendo, inclusive, a uma analogia que aparece na República de Platão. Passagem seguinte. Neste artigo, argumento em favor do sufrágio restrito. Uma forma de epistocracia com sufrágio restrito é moralmente superior à democracia com sufrágio universal. De modo geral, um regime é epistocrático na medida em que o conhecimento e a competência são requisitos legais para a posse do poder político. Neste artigo, argumento em favor de uma posição epistocrática moderada. Nas democracias contemporâneas, os cidadãos devem ter competência moral e epistêmica suficientes para ter o direito ao voto. Fecha citação. Portanto, o que o Brennan está propondo é um regime em que só as pessoas que consigam demonstrar que são epistemicamente competentes e moralmente razoáveis deveriam ter direito a voto, deveriam ter direito a exercer o direito político, e que ninguém deve ser submetido a decisões que foram tomadas por pessoas que são epistemicamente incompetentes e moralmente irrazoáveis. Essa é a postura do Brennan. Então ele está argumentando que é preciso provar, demonstrar, ter competência epistêmica e razoabilidade moral para poder exercer o direito de sufrágio. Citação seguinte. Dito isso, o sufrágio restrito pode ainda ser injusto, melhor do que o sufrágio universal, mas não bom o suficiente para se qualificar como justo. O sufrágio restrito pode ser injusto, mas é menos injusto do que o sufrágio universal incondicional. Fecha a citação. Portanto, o Brennan não está de forma alguma argumentando que o sufrágio restrito, o sistema de epistocracia, seria um modelo ideal de governo, de forma de governo. O que ele está argumentando não se trata de uma teoria ideal, se trata de uma teoria não ideal, mas que o regime epistocrático seria, por assim dizer, o segundo melhor. A gente não consegue obter o melhor, a gente não consegue ter um regime político perfeito, mas o menos imperfeito é o regime epistocrático. O regime epistocrático é menos imperfeito do que o democrático, com sufrágio universal, porque ele é menos injusto. E aí, com isso,
né, ele passa para a primeira seção, né, depois da introdução do artigo, a primeira seção que se intitula O Argumento Básico em Favor do Sufrágio Restrito. Nessa seção, o Brennan argumenta. Primeira citação dessa seção. Nessa seção argumento que o sufrágio universal é injusto porque ele viola o direito do cidadão de não ser sujeitado a decisões importantes feitas por pessoas incompetentes e moralmente irrazoáveis. No entanto, o direito de votar não dá aos cidadãos poder apenas sobre si próprios, mas também sobre outras pessoas. Temos o direito básico de nos governar e decidir o que será de nós, mas não temos qualquer direito básico de mandar e decidir pelos outros. Não temos qualquer direito básico de conduzir as vidas de outras pessoas e de impor regras sobre elas. Fecha citação. Então, o Brennan está argumentando simplesmente, olha, uma coisa é o direito de se autogovernar, tudo bem, esse direito é legítimo, cada pessoa tem o direito de se autogovernar, mas o problema é que quando se vota, se faz mais do que isso, não apenas se governa, mas se governa também as outras pessoas. E, portanto, é preciso restringir, porque a gente não tem o direito básico de governar as outras pessoas. Então, esse é um direito que não pode ser considerado como um direito que precisa ser inviolável, um direito básico, um direito fundamental para a nossa realização, para podermos ser considerados livres, por exemplo. O Brennan já tinha apresentado duas analogias antes, a do piloto e a do cirurgião. Agora ele apresenta uma terceira analogia, que é a analogia mais importante, que ele mais vai usar ao longo do livro e do artigo, que é a analogia do júri, né? O Brennan argumenta que um júri, para ter uma autoridade legítima sobre o réu, para que a sua decisão seja legítima, o júri precisa ser competente, ser epistemicamente competente. Ele argumenta que o júri não pode deliberar de acordo com um pensamento mágico ou de acordo com preconceitos prévios, que isso faria do julgamento um julgamento injusto, não apenas injusto, como ilegítimo, e que, portanto, né, quando um réu é submetido ao veredito de um júri, é fundamental que esse réu tenha um direito a que o júri que exerce poder sobre ele seja um júri competente. Né? Nas palavras do próprio Brennan, se os réus têm direito a júris competentes, podem haver razões similares para sustentar que cidadãos têm direito a governantes competentes. Então ele está argumentando aqui, a terceira analogia bom, assim como um júri, a decisão de um júri só é legítima se o júri for epistemicamente competente, a decisão de um governante só vai ser legítima se o governante for epistemicamente competente. O que o Brennan está argumentando é que essas três analogias entre o cirurgião e o governante, entre o piloto do barco e o governante, entre o júri e o governante, funcionam porque em todas elas fica evidente esse direito a estar submetido a um poder competente. E aí ele vai explicar o que é a competência a partir do que ele chama de princípio da competência. De acordo com o princípio da competência, é injusto privar cidadãos de sua vida, liberdade ou propriedade, ou alterar significativamente suas perspectivas de vida pela força ou ameaça de força, quando isso é resultado de uma decisão feita por um corpo deliberativo incompetente ou moralmente irrazoável, ou como resultado de decisões feitas de um modo incompetente ou moralmente irrazoável. Fecha citação. Portanto, a gente tem um princípio da competência que diz que é injusto privar cidadãos da vida, liberdade, propriedade, alterar significativamente suas perspectivas de vida pela força ou por ameaças de força, quando isso é o resultado de uma decisão feita por um corpo deliberativo, incompetente, moralmente irrazoável, ou como resultado de decisões feitas de forma incompetente ou irrazoável. Um princípio mais ou menos simples, mas com algumas complicações, e o próprio Brennan reconhece as complicações existentes. Uma delas é o que significa propriamente ser moralmente razoável. E aí ele vai apresentar
a seguinte explicação do que é o moralmente razoável. Diz ele: o princípio da competência exige que corpos deliberativos sejam moralmente razoáveis e que tomem decisões de um modo moralmente razoável. Diferentes liberais traçam a fronteira entre razoável e irrazoável de modos diferentes. Não vou aqui defender qualquer teoria particular acerca de tal distinção. Para os propósitos deste artigo, uso o termo moralmente razoável como uma variável a ser preenchida pela verdade, seja ela qual for. Fecha a citação. Portanto, aqui a gente tem algo fundamental para o artigo do Brennan, algo fundamental para a teoria do Brennan, que é especificar como identificar pessoas que são moralmente razoáveis e que, portanto, podem exercer o direito de votar e, eventualmente, de governar, daqueles que são moralmente razoáveis. O Brennan vai dizer, olha, diferentes pessoas traçam a linha, né, a demarcação, a linha demarcatória entre os razoáveis e os irrazoáveis de formas diferentes. Isso vai gerar um tanto de complicações e eu não vou entrar nessa discussão. Eu vou simplesmente imaginar que é possível traçar essa linha e, né, para fins de argumentação, a gente vai ter que, ou bem, falar: sinto muito, Brennan, a gente para aqui, quando tu chegar a uma conclusão, a gente volta a ler o artigo, ou bem, conceder ao Brennan conceder ao Brennan que esse procedimento é algo legítimo, de falar assim, bom, é possível, a gente pode imaginar que num futuro alguém descubra qual que é a linha e consiga convencer os demais de que a linha é essa, e aí a gente vai de fato conseguir demarcar de forma razoavelmente consensual, não sei, o que o Brennan consideraria como aceitável, né, para definir como a verdade, mas o Brennan acha que é possível chegar a essa verdade, e aí, por enquanto, né, para fins instrumentais, pelo menos dessa aula, a gente vai ter que conceder ao Brennan que é possível essa delimitação e que é aceitável seguir a argumentação, imaginando que é possível essa delimitação, tá? Porque senão a gente vai ter que parar aqui e falar, Brennan, quando tu acabar a tua teoria, quando tu tiver uma versão apresentável, tu apresenta pra gente e a gente volta a discutir. O Brennan apresentou a teoria antes dela estar pronta, dizendo simplesmente que em algum momento seria possível encontrar uma teoria que consiga, de forma verdadeira, delimitar quem é moralmente razoável de quem não é. Enfim, sigamos, porque senão a gente vai ficar preso aqui. Diz o Brennan numa passagem logo depois: os governos fazem mais do que escolher cor de bandeiras e melodias para hinos nacionais. Eles elaboram políticas e escolhem cursos de ação que podem ter consequências muitíssimo importantes e até mesmo desastrosas para os cidadãos. Por exemplo, se um banco central ou um tesouro adotar más políticas monetárias e se o governo impor barreiras comerciais altas, uma recessão pode se tornar uma profunda depressão. Se líderes militares inflarem ou deturparem informações a eles fornecidas pelas agências de inteligência, o resultado pode ser uma guerra custosa, destrutiva e inumana. Fecha a citação. O Brennan está aqui. Claramente, eu não sei qual que é a primeira referência. A segunda, eu imagino que seja ao George Bush e a ideia, né, de que o serviço de inteligência americano teria realmente encontrado armas de destruição em massa no regime iraquiano do Saddam Hussein e que por isso era justificável uma guerra, e depois se descobriu que na verdade isso era mentira do serviço de inteligência americano. Então, portanto, imagino que a referência aqui da guerra custosa, destrutiva e inumana seja a invasão do Iraque e a deposição de Saddam Hussein. O Brennan conclui, então, dizendo que o princípio da competência não se aplica apenas aos júris, mas também a outras pessoas dotadas de poder político, como a polícia, os burocratas e ministros, os juízes e os políticos investidos de cargos públicos. Enfim, a gente tem direito a encontrar uma polícia competente, burocratas competentes, ministros competentes, juízos competentes e políticos competentes. Ainda nessa sessão, o Brennan vai argumentar
porque tem, né, preciso notar que tem uma certa ambiguidade, eu vou tratar disso depois, sobre quem propriamente precisa ser competente, se é o eleitorado ou se é o governante, porque tem formas diferentes, né, de averiguar se eles são competentes ou não. O Brennan é um pouco ambíguo sobre isso, mas eu vou mencionar isso na próxima sessão. Mas diz ele, né, que nas democracias, os detentores últimos do poder são os eleitores. Em geral, quanto mais baixa a qualidade epistêmica e moral do eleitorado, piores as escolhas do governo tendem a ser. Eleitorados de baixa qualidade tendem a fazer escolhas piores nos pleitos. Eles são piores ao escolher bons líderes e tendem a escolher as piores políticas nos referendos. Fecha citação, tá? O Brennan, em algumas entrevistas posteriores ao livro e posteriores ao artigo, né, até porque são eventos posteriores, que quando o livro já estava escrito, quando o artigo já estava publicado, ele argumenta, por exemplo, que a eleição do Trump nos Estados Unidos, assim como o Brexit, né, o referendo sobre o Brexit no Reino Unido, ilustram justamente o que ele está querendo falar. Ou seja, ele acha que as pessoas não teriam... que um direito dele, por exemplo, está sendo violado quando ele é submetido a uma decisão do eleitorado norte-americano e um governante notoriamente incompetente como Trump é eleito, e aí ele é subordinado ao poder de uma pessoa notoriamente incompetente, que a mesma situação ocorre no referendo sobre o Brexit no Reino Unido, né? Porque lá as pessoas, os ingleses, digamos, moralmente razoáveis e epistemicamente incompetentes, ficaram sujeitos a uma decisão de pessoas moralmente razoáveis e epistemicamente incompetentes que quiseram que o Reino Unido saísse da União Europeia. Muito bem, né? São dois exemplos até plausíveis, na minha opinião. Mas, porém, eu queria uma explicação um pouco melhor do Brennan aqui, né, sobre que tipo de afirmação é essa. Se é uma afirmação empírica, eu acho que, teria que ter um pouco mais de indicações, né? Parece, claro, uma afirmação um tanto autoevidente, de certa forma, né? Quer dizer que maus eleitores escolhem maus políticos, bons eleitores escolhem bons políticos. Mas, ainda assim, seria importante, né, indicar, porque a gente não sabe ainda, né, qual que é a linha para demarcar bons eleitores de maus eleitores. A gente ainda não sabe qual que é a linha para saber o que é um eleitorado de alta qualidade epistêmica e moral e um eleitorado de baixa qualidade epistêmica e moral, porque, afinal de contas, ele não apresentou nem a linha de demarcação da razoabilidade moral, nem a linha de demarcação da qualidade epistêmica, né, da competência epistêmica. Então, fica a pergunta, né, se é uma afirmação empírica, teria que indicar quais são as fontes e o que é um eleitorado que ele está considerando como moralmente razoável, competente epistemicamente. E se sim, né, mostrar as estatísticas. Ou se trata, né, de uma afirmação especulativa, uma afirmação em alguma medida dedutiva, a partir de, de princípios gerais, de axiomas, se trata de algo talvez a priori aqui, como uma espécie de regra matemática, ou se trata, né, ou se seria um simples achismo do Brennan. Quer dizer, o Brennan acha que isso é autoevidente, que um eleitorado competente escolhe governantes competentes e um eleitorado incompetente escolhe governantes incompetentes. Seria interessante que o Brennan tivesse indicado de forma mais clara qual que é a natureza desse tipo de afirmação. Porque ela é fundamental, né, para a conclusão que chega o Brennan, a saber, isso conclui o argumento básico em favor do sufrágio restrito. Quando decisões importantes são impostas sobre pessoas inocentes, o princípio da competência exige que cada decisão individual seja tomada de modo competente e razoável por pessoas competentes e razoáveis. Diz ele ainda que sistemas democráticos de governo, na prática, usam ameaças de violência para sujeitar pessoas inocentes ao poder político exercido por governantes incompetentes e moralmente irrazoáveis. Nessa medida, eles são injustos. E, por fim, que o sufrágio universal é moralmente objetável porque viola o princípio da competência. Então, ele é moralmente objetável, ele é um sistema injusto, ele seria, no melhor dos casos, o terceiro melhor sistema
de acordo com Jason Brennan, porque o segundo seria um regime epistocrático com sufrágio restrito. Na seção seguinte do artigo, que se intitula justamente Objeções ao sufrágio restrito, ele vai analisar algumas objeções de um autor com o qual ele diz concordar em grande parte, um autor que está dialogando, que parte de premissas parecidas com as dele, que se chama Estlund. E aí ele vai analisar algumas das objeções deste Estlund para entender qual que seria o problema com a epistocracia. O Estlund é um autor que parte de algumas premissas parecidas, que percebe certas injustiças inerentes ao sistema do sufrágio universal, mas que argumenta que, ainda assim, o sufrágio universal seria melhor do que um sufrágio restrito. Então, de acordo com a exposição que o Brennan faz do Estlund, o Estlund, cito Brennan, afirma que defesas da epistocracia tipicamente repousam em 3 princípios. Um princípio de verdade, um de conhecimento e um de autoridade. O princípio da verdade diz que há respostas corretas para, ao menos, algumas questões políticas. O princípio da autoridade, do conhecimento, que alguns cidadãos sabem mais dessas verdades do que outros. E o princípio da autoridade, que quando alguns cidadãos têm maior conhecimento, justifica-se conceder a estes cidadãos autoridade política sobre aqueles com menor conhecimento. Ele pensa que deveríamos aceitar os princípios da verdade e do conhecimento. Alguns teóricos da democracia rejeitam esses princípios, mas as suas razões para fazê-lo são profundamente implausíveis. Fecha a citação. Então, o Brennan não está aqui achando que vale a pena discutir o princípio da verdade ou o princípio do conhecimento. Ele argumenta simplesmente, olha, é implausível que a gente possa questionar esses 2 princípios, então vamos apenas nos deter no terceiro princípio, o princípio da autoridade. A única questão problemática não é problemático de que há respostas corretas para ao menos algumas questões políticas. Não é problemático que alguns cidadãos sabem mais dessas verdades do que outros. O que é problemático é que, a partir dessas 2 premissas, se conclua que alguns cidadãos têm maior conhecimento, que os cidadãos que têm maior conhecimento têm boas justificativas para terem também uma autoridade política sobre aqueles com menor conhecimento. Então, diz o Brennan, numa passagem logo a seguir, os epistocratas não precisam argumentar que os experts devem ser os chefes. Eles apenas precisam argumentar que aqueles com pouca expertise não devam ser os chefes. O princípio da competência não diz que os experts deveriam ser os chefes. Diz que pessoas incompetentes e irrazoáveis não deveriam ser impostas aos outros como chefes. O princípio da competência deixa em aberto se deveríamos ou não ter chefes e quais seriam as bases para tornar chefes algumas pessoas. Uma vez que meu argumento não se assenta no princípio da autoridade, não cometo a falácia do expert-chefe. Fecha a citação. Mas já passo para o problema. O problema dele, a princípio, então, o Brennan não acha que a teoria dele tem um problema, a epistocracia, tal como ele propõe, tem um problema relativo ao princípio da autoridade. Por quê? Porque ele não está dizendo simplesmente que o mais sábio deve governar, o mais expert deve governar, como seria o caso na República de Platão. Ele está dizendo apenas que é preciso criar um veto de forma que pessoas moralmente razoáveis e epistemicamente incompetentes possam assumir funções de governo. O problema, o grande problema que ele vai reconhecer que existe na sua teoria é o seguinte: no entanto, não podemos esperar que todas as pessoas razoáveis concordem sobre o lugar onde a linha entre competência e incompetência deva ser traçada. Isso não significa que não existe uma verdade a respeito de como traçar a linha, mas apenas que essa verdade não será reconhecida como tal por todas as pessoas cujas opiniões são relevantes. Quase qualquer maneira de traçar a linha estará na prática sujeita a uma objeção vinda de alguém com um ponto de vista qualificado. Não há um critério facilmente identificável para distinguir as pessoas competentes das incompetentes que pudessem ser aceito por todos os pontos de vista qualificados. Por exemplo, algumas pessoas razoáveis poderiam objetar que o exame é imperfeito. Alguém pode ser um eleitor competente, mesmo que não passe no exame. O exame pode gerar muitos falsos negativos. Fecha a citação. O Brennan dá por suposto que o caso seria fazer uma prova
um exame em que uma pessoa, para ter direito a voto, teria que demonstrar alguns conhecimentos básicos sobre diversos assuntos e que, bom, se a pessoa tirasse mais do que determinado score nesse exame, ela teria o direito ao voto. O Brennan reconhece que, bom, se essa é a forma necessária para provar, né, demonstrar ter conhecimento suficiente para poder exercer o direito ao sufrágio, ele concorda que ele reconhece que mesmo entre aquelas pessoas qualificadas, entre as pessoas epistemicamente competentes, digamos, vai haver grandes divergências sobre o que propriamente pode cair no exame e o que não pode, o que é consensual, o que não é consensual, o que, né, deve ser assunto disso ou não, e onde traçar exatamente a linha entre quem é competente e quem não é competente para exercer o direito de sufrágio. O ponto aqui, de forma muito parecida com o que acontece com a distinção entre moralmente razoável e moralmente irrazoável, é que o Brennan vai falar, olha, é possível fazer o exame, é possível distinguir essas pessoas, ainda que a gente possa reconhecer que sempre vai ter falsos negativos, ou seja, que muita gente que tem competência não vai passar no exame e, portanto, não vai poder exercer o direito de sufrágio. E que, bom, né, o exame necessariamente vai ser imperfeito e isso vai gerar problemas. Porém, né, o que o Brennan vai argumentar é que os problemas que esse exame vai gerar são bem menores do que os problemas que o sufrágio universal gera. Então, diz ele o seguinte: no entanto, uma pessoa razoável poderia temer que o eleitorado restrito, apesar de ser mensuravelmente mais competente do que a população em geral, possa possuir certos vieses latentes ou desconhecidos, preconceitos ou limitações cognitivas, de modo que, ao se atribuir poder somente ao eleitorado restrito, ele fará escolhas ainda piores do que as da população, em geral, sob sufrágio universal. Sendo assim, diz ele, podemos então concluir que premissa A democracia, cláusula A, né? A democracia na prática é injusta porque viola o princípio de competência. E B, um sistema eleitoral de elite, no qual o direito ao voto é restrito àqueles que possam demonstrar competência, seria na prática injusto porque violaria a exigência de aceitabilidade qualificada. Então se trata aqui de dois grandes problemas. O sufrágio universal viola o princípio de competência, a epistocracia moderada viola a exigência da aceitabilidade qualificada. A questão, então, é descobrir qual dessas violações é tolerável e qual delas não é tolerável, ou qual é mais tolerável do que qual. E é isso que ele faz na seção seguinte, que se chama Escolhendo a Menor Injustiça. O Brennan vai argumentar que é mais tolerável a violação da exigência da aceitabilidade qualificada do que a violação do princípio de competência. Então, diz ele, o tipo de epistocracia que estou concebendo tem duas vantagens sobre a democracia. 1. A epistocracia viola a exigência de aceitabilidade qualificada, ao passo que a democracia viola o princípio de competência. No entanto, o modo como a democracia viola o princípio de competência é intrinsecamente pior do que o modo como a epistocracia viola a exigência de aceitabilidade qualificada. E 2. Mantendo-se iguais todas as outras instituições, o sufrágio restrito irá produzir políticas melhores, mais justas e mais capazes de atingir a prosperidade e vários objetivos humanitários. Fecha citação. O próprio Brennan, tá? Eu vou comentar isso na sessão seguinte, ele é bem ambíguo sobre o ponto 2, porque ele mesmo reconhece que não tem como demonstrar isso, e eu já vou indicar as passagens, tá? Então, marquem essa segunda passagem, né? Mantendo-se iguais todas as outras instituições, o sufrágio restrito irá produzir políticas melhores, mais justas e mais capazes de atingir a prosperidade e vários objetivos humanitários, porque o próprio Brennan reconhece que ele não tem como demonstrar isso. Então, por que ele diz? Fica a pergunta, né? Quer dizer, ele está fazendo promessas que ele mesmo sabe que não tem como demonstrar, né? Que falta a ele dados empíricos para isso.
Pois bem, passagem seguinte, diz o Brennan, violar o princípio da competência significa colocar a vida, a liberdade e a propriedade dos cidadãos, a força, nas mãos de pessoas irrazoáveis e incompetentes. Estamos acostumados com essa prática, mas ela é objetável pelas razões que especifiquei acima. Não devemos tolerar isso em julgamentos. E espero que os leitores consigam ver o paralelo entre democracias e júris e reconheçam que tomadas de decisão incompetentes em políticas são tão injustas, às vezes mais, às vezes menos, quanto em julgamentos. Por fim, que um sistema bem administrado de exames de competência seria aproximadamente tão injusto quanto as leis de idade, quer dizer, mesmo no sufrágio universal. No Brasil, por exemplo, pessoas com menos de 16 anos de idade não podem votar. Isso é injusto porque tem crianças e adolescentes com boa capacidade para distinguir o que é uma boa proposta e o que não é, mas ainda assim elas são liminarmente vetadas, de exercer o direito do sufrágio. Então, que um sistema bem administrado de exames de competência seria aproximadamente tão injusto quanto as leis de idade. Ele tentaria rastrear uma distinção moralmente importante, reconhecida como tal por pessoas razoáveis, mas o faria de forma imperfeita, razão pela qual não poderia ser aceito por todas as pessoas razoáveis. Com isso dito, ele acha que consegue demonstrar o seguinte: 1. Tanto as leis de idade quanto uma política que garante o cumprimento das decisões tomadas por júris incompetentes e razoáveis são intrinsecamente injustas. Mas uma política que garante o cumprimento das decisões tomadas por júris incompetentes e irrazoáveis é mais injusta do que as leis de idade. 2. Um sufrágio restrito àqueles que podem demonstrar competência seria tão injusto quanto as leis de idade. 3. O sufrágio universal seria aproximadamente tão injusto quanto uma política que garante o cumprimento das decisões tomadas por júris incompetentes e irrazoáveis. 4. Portanto, o sufrágio universal é intrinsecamente mais injusto do que o sufrágio restrito. Assim, ele teria demonstrado que os dois, tanto o sufrágio restrito quanto o sufrágio universal, são injustos, mas que o sufrágio restrito é menos injusto do que o sufrágio universal. De novo, ele parte para uma analogia, diz ele, suponha, para efeito de comparação, que nós desejamos que os cidadãos devam ter graduação em medicina para exercer o ofício de cirurgião, mas membros de certos grupos historicamente oprimidos, graças às condições desvantajosas de seu desenvolvimento, não têm condições de frequentar uma escola de medicina. Isso não tornaria injusta uma lei que exigisse a graduação em medicina. Injusto é que certos membros de certos grupos estejam em desvantagem devido a opressões passadas. Fecha a citação. O que o Brennan está comentando aqui é que ele reconhece uma objeção comum, de que esses exames de competência tenderiam a favorecer que uma quantidade maior de homens brancos, de classe média, de classe alta, passariam no exame do que, por exemplo, mulheres negras de classe baixa passariam no exame. Então, que o direito ao sufrágio, no final das contas, ficaria, em boa medida, seria desproporcional em relação a certas características da sociedade, como gênero, raça, classe, mas que, ainda assim, não se pode reparar essa injustiça simplesmente pela eliminação do teste de admissibilidade para o sufrágio universal, que seria mais importante reparar essa injustiça antes, não por meio do teste, não aceitando que pessoas irrazoáveis e epistemicamente incompetentes possam exercer o direito de sufrágio, mas reparando essas injustiças para que essas pessoas futuramente consigam passar nos testes, e que isso seria similar a simplesmente falar, olha, mulheres negras, periféricas, de classe baixa, não conseguem passar no vestibular de medicina, mas não é por isso que a gente vai deixar elas fazerem cirurgias médicas. Então, a gente vai comentar sobre a validade ou não dessas analogias futuramente. Para terminar a exposição do Brennan, ele acaba o artigo dele falando das consequências do sufrágio universal e restrito.
Quando ele fala das consequências do sufrágio universal e restrito, ele diz: se o sistema de exame de competência for mal dirigido, o sufrágio restrito pode produzir resultados até piores do que o sufrágio universal. Fecha a citação. Então ele está reconhecendo que tem um problema, né? Quer dizer, bom, como é que os exames de competência vão ser geridos, como é que eles vão ser aplicados, como é que eles vão ser administrados, dependendo da forma, né? Se eles criarem vieses, se eles forem arbitrários, isso pode resultar em resultados até piores do que o sufrágio universal. Depois ele diz que o sucesso do argumento em favor do sufrágio restrito depende, em parte, de uma questão empírica que não estou em condições de responder. Né? Depende de questões empíricas que ele não está em condições de responder. Então, por quê? Caramba, ele disse: mantendo-se iguais todas as outras instituições, o sufrágio restrito irá produzir políticas melhores, mais justas e mais capazes de atingir a prosperidade e vários objetivos humanitários. E agora ele diz: depende de condições que eu não estou em condições de responder. É para confiar em qual afirmação, Brennan? Nessa ou na anterior? Né? Quer dizer, vai ter as consequências de um sufrágio restrito vão ser melhores ou não? Antes ele diz, vão. Agora ele diz, eu não tenho como responder isso. É um problema, né? É um senhor problema. Ele segue, não sabemos com certeza se os sistemas de exame de competência produziriam resultados melhores ou piores do que a democracia com sufrágio universal. Não sabemos, mas ele acabou de afirmar que sabia. Né? Ele acabou de falar, olha, as consequências vão ser melhores. Agora ele está dizendo, não sabe. Bom, tudo bem. No entanto, como argumentei, esses sistemas são intrinsecamente menos injustos do que as democracias com sufrágio universal. Há boas razões para pensar que eles irão produzir melhores resultados do que os produzidos pela democracia com sufrágio universal, muito embora haja razões para temer que não será o caso. Última citação, e com isso eu encerro essa sessão e a gente parte para as objeções, né, para a análise propriamente dita do argumento, uma vez que ele vai estar plenamente exposto. Ele diz que, em qualquer forma realista, a democracia viola o princípio da competência, ao passo que a epistocracia viola a exigência de aceitabilidade qualificada, ou ao menos, para fins de argumentação, aceito que ela o faz. Tanto a democracia quanto a epistocracia são, na prática, injustas. No entanto, se violarmos a exigência de aceitabilidade qualificada, podemos esperar, no total, consequências melhores, incluindo políticas mais justas, do que se violarmos o princípio de competência. Fecho a citação. Encerro essa sessão. Eis o argumento do Brennan. Vamos agora problematizá-lo, vamos agora analisá-lo e ver algumas das objeções que foram feitas a esse argumento. Parte 3. Algumas objeções. Nessa parte, a gente vai analisar o argumento do Brennan e comentar sobre algumas objeções. Algumas eu que estou levantando, outras aparecem em alguma literatura já existente sobre a obra do Brennan. E começo da forma mais interna possível, quer dizer, começo apenas apontando algumas objeções. Então, alguns problemas internos da teoria do Brennan. Primeira objeção, tá? Se trata de um direito a um eleitorado competente ou direito a um governo competente. Essa objeção quem está fazendo sou eu, tá? Isso não aparece nas resenhas que eu li, isso não aparece nos comentários que eu li. Isso é uma coisa que eu não entendi no texto do Brennan e que eu acho que o Brennan tem uma certa dificuldade de explicar. O argumento do Brennan é confuso. A gente entendeu, né, qualquer pessoa que lê o texto dele, entendeu que ele está defendendo um regime epistocrático, uma epistocracia moderada, como ele está dizendo. Que a epistocracia diz que o governante precisa ser sábio. Né? Desde Platão a gente sabe isso. Né? Quer dizer, bom, um regime de epistocracia é um regime no qual o governante é sábio. Mas um regime, uma epistocracia, não necessariamente exige que os eleitores precisam ser sábios. São duas coisas muito diferentes. Uma coisa é dizer que eu tenho direito a um eleitorado competente. A outra coisa é que eu tenho um direito a um governo competente. E o Brennan é confuso quanto a especificar qual que é o direito em questão. Ele é tão confuso que o artigo se chama direito a um eleitorado competente. Mas no livro, o texto, né, o capítulo que é mais semelhante a esse, chama o direito a um governo competente. E diversas vezes ao longo do artigo, o Brennan diz que eu tenho direito a um governante competente.
Mas uma coisa é um governante competente e outra coisa, muito diferente, é um eleitorado competente. Ele é ambíguo quanto a isso. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa. No entanto, esses são dois direitos inteiramente diferentes. É possível ter eleitores competentes e governantes incompetentes, ou seja, pode acontecer o caso de tu ter um teste de admissibilidade onde só votem pessoas que são epistemicamente competentes e ainda assim, por algum motivo, por azar, sei lá por quê, eles acabam elegendo um governante incompetente. E é possível, né, e muito mais usual, ter eleitores incompetentes e governantes competentes. Então, qual que é, afinal de contas, o direito em questão? E a pergunta fundamental, quer dizer, seria muito importante o Brennan ter pensado um pouco a respeito disso, porque uma coisa é as medidas que precisam ser tomadas para ter um governo competente, e outras são as medidas que precisam ser tomadas para ter um eleitorado competente. Se o direito é ter um governante competente, então é preciso exames para os aspirantes a governantes. É preciso que os candidatos se submetam a testes em que eles mostrem uma certa capacidade técnica, uma certa um conhecimento sobre assuntos, uma capacidade epistêmica, uma competência epistêmica. E, né, se o direito é um governante competente, é preciso que o aspirante a governante faça o teste, e não o eleitor. Né? E aí, bom, entre os aspirantes a governantes que tiverem passado no teste, entre esses, a gente vai efetivamente escolher. Né? Mas aqui não se teria direito a um eleitorado competente, se teria direito a um governante competente. Portanto, o governante precisa passar em determinado teste de admissão. No Brasil, por exemplo, se exige, né, que todos os governantes, que todos os deputados, governadores, presidentes, senadores sejam alfabetizados. Isso gerou, inclusive, uma polêmica há um tempo atrás, porque exigiram, né, que o Tiririca, para assumir o cargo de deputado, fizesse, né, provasse que ele era alfabetizado quando ele foi eleito. Mas o Brennan parece supor, né, que é preciso ter ambos os direitos. Que a gente tem tanto um direito a um eleitorado competente quanto um direito a um governante competente. Mas, nesse caso, seria importante ele explicar por que o direito a um eleitorado competente não seria um direito, digamos, ao mesmo tempo fútil e oneroso demais, né? Se a gente já tivesse conseguido o direito a um governo competente. Ou seja, se a gente só puder escolher entre o conjunto de governantes que tiver passado no teste de admissão, porque ainda seria preciso que os eleitores demonstrassem uma competência. E uma vez que isso tem um custo de excluir pessoas do processo eleitoral, tem um custo que ele mesmo reconhece, de que esse teste de admissibilidade é um teste falho, fica a pergunta, ele não é demasiado oneroso e fútil, uma vez que o governante já tenha passado um teste de admissibilidade? Afinal de contas, eu tenho um direito a um eleitorado competente ou eu tenho direito a um governante competente? O que exatamente o Brennan está querendo dizer? Ademais, né, como eu já mencionei, ele argumenta que o eleitorado competente produzirá melhores consequências do que o sufrágio universal. E coloca isso quando ele faz a comparação dos dois sistemas. Mas ele próprio reconhece que isso é um achismo, né? Um achismo da parte dele, e não algo que ele é capaz de demonstrar. Ele mesmo reconhece isso. Né? Então, o problema é que, no final das contas, o segundo maior motivo pelo qual o Brennan está argumentando, né, o primeiro é que, bom, o sistema de sufrágio restrito seria mais justo do que o sistema de sufrágio universal. O segundo é que ele produz consequências melhores. Mas o segundo, né, deveria, na verdade, ter a seguinte estrutura, o argumento dele. Eu acho que, eu imagino que, eu penso que, né, as consequências do sufrágio restrito vão ser melhores do que as consequências do sufrágio universal, embora eu não tenha como provar isso, embora isso seja um achismo, e o próprio Brennan está reconhecendo isso. Então, a questão é, bom,
esse tipo de argumento não costuma ser levado muito a sério. Eu acho que eu não tenho como demonstrar, eu não tenho como mostrar justificativas do porquê eu acho isso, mas eu acho que, guarda o teu achismo, Brennan, para ti, né, e expõe no artigo uma razão que pelo menos as outras pessoas possam partilhar, né, quer dizer, possam entender o que tu está querendo propor, em vez de simplesmente falar, eu acho que. Né? Enfim, isso é muito ruim quando se lê um artigo publicado numa revista importante, publicado numa editora importante, um artigo com essa estrutura. Eu acho que as consequências vão ser melhores, eu não tenho como mostrar isso, mas eu acho que, vocês são pessoas simpáticas, concordem comigo, né? Assim, não tem muito como se quer discordar do Brennan, porque aqui não tem argumento nenhum, né? O segundo motivo, digamos, mais importante que ele consegue elencar, o segundo fator mais importante que ele consegue elencar é enfim, não é argumento nenhum, não é tese nenhuma, né? Mas doravante, eu vou me concentrar então apenas no primeiro ponto, já que o segundo ponto nem o próprio Brennan reconhece como tal. O ponto das objeções seguintes vai ser se de fato o sufrágio restrito pode ser considerado mais justo do que o sufrágio universal. Então, a segunda objeção é uma objeção feita por um professor de filosofia brasileiro que comenta o livro numa resenha crítica que ele escreve para um complemento do jornal Estado de São Paulo, que se chama o Estado da Arte. O professor é o Denis Coitinho, é um texto bem interessante, recomendo a leitura. E o Denis Coitinho diz que o sufrágio restrito vai ser mais injusto do que o sufrágio universal, porque ele vai criar um problema relativo à autoestima dos indivíduos. Nas palavras do Denis Coitinho, diz ele: o primeiro problema que quero chamar a atenção na proposta de Jason Brennan é que a restrição ao direito de votar e ser eleito para um cargo público pode comprometer a autoestima dos cidadãos. Importante mencionar que Brennan defende uma visão instrumentalista, em que o regime político que deve ser preferido é o que oportuniza os melhores resultados, trazendo mais justiça, eliminando tanto a pobreza como as guerras, por exemplo. Para ele, a política não é um poema, valendo pelo que simboliza, mas é como um martelo, importando para realizar bem a sua função. Também é importante destacar que seu objetivo não é o de excluir pessoas ou limitar o seu poder como forma de expressar desrespeito aos indivíduos, grupos ou mesmo raças. Mesmo com essas considerações em mente, é importante refletir se a democracia teria também algum valor simbólico além de instrumental. O direito de votar não é tomado por nossas sociedades contemporâneas com um símbolo da igualdade de todos, representando a própria dignidade humana igual, considerando o histórico de grupos que foram de fato excluídos do processo eleitoral ao longo do tempo, tais como pobres, negros e mulheres, para exemplificar, faz sentido ponderar se essa restrição à participação política não implicaria em uma imagem de desigualdade. Fecha citação. O que o Denis Coitinho está argumentando, né, é que, historicamente, né, um grande contingente de pessoas já foi excluída durante boa parte, mesmo da existência dos regimes representativos. Então, só muito recentemente, né, no Brasil, né, só durante um período muito curto, houve de fato uma democracia de massas com sufrágio universal. Né? Se diz usualmente que o primeiro período foi, né, depois do Estado Novo, né, portanto, de 45 a 64, que agora a gente estaria recém vivendo o segundo momento em que, de fato, né, pessoas pobres, mulheres, trabalhadores, negros, né, de fato exercem o direito de sufrágio. No Brasil, isso é muito recente. Mesmo nos Estados Unidos, também é bastante recente. Também é bastante recente quando, de fato, né, se avançou em direção a um sufrágio universal. O que o Denis Coitinho está argumentando é que, exatamente esses grupos que foram historicamente excluídos estariam novamente sendo excluídos, e se deve perguntar o quanto isso não afetaria a autoestima desses grupos, que já foram historicamente injustiçados, né, se isso não acabaria reforçando ainda mais uma baixa autoestima e, portanto, gerando consequências maléficas, mas também se tornando um sistema mais injusto, porque reforçaria injustiças prévias, né? Porque aumentaria injustiças que já aconteceram
em relação a esses grupos. A terceira objeção é muito próxima dessa, né, e diz respeito justamente à exclusão de grupos, de minorias que estão em relações de subalternidade. Então, cito novamente o Denis Coitinho, mas também vou mencionar nessa passagem passagens de uma outra resenhista. Diz o Coitinho: a proposta geral de Brennan é medir o conhecimento político e econômico dos eleitores através de certos testes para identificar os que ignoram os principais temas nesse domínio e ou excluí-los do processo eleitoral ou reduzir o seu poder comparativo em relação aos mais competentes. Sem entrar no mérito, se testes padrões, que apenas medem se o cidadão sabe coisas do tipo que partido controla o governo, o que foi a Guerra Fria, quanto se gasta em ajuda internacional, que o livre mercado é mais eficiente que o protecionismo, etc., significaria de fato ter conhecimento político, a principal complicação que vejo é que são as minorias, isto é, os pobres, negros, latinos e mulheres, que apresentam pior desempenho nesses tipos de testes, enquanto os homens brancos, ricos e escolarizados demonstram ter maior competência nesse campo. O Coutinho nota que o próprio Brennan reconhece isso. Tá? Ele menciona a parte do livro em que o próprio Brennan reconhece isso. Isso já parece mostrar que, para além do problema demográfico, que constata que é provável que pessoas que pertençam a grupos favorecidos adquiram mais poder político que as pessoas de grupos desfavorecidos, ainda corremos o risco de ter um regime plutocrata, onde aqueles que deterão o poder político necessariamente serão cidadãos mais ricos da sociedade. Fecha a citação. Eu acrescentaria ao Coitinho, né? Por N motivos, por lobbies, por pressões econômicas sobre, inclusive sobre diretamente os deputados, senadores, já vivemos um regime plutocrata. O que me parece é que a forma como o Brennan propõe tende a reforçar esse mal, quer dizer, tende a tornar a nossa democracia plutocrata num regime muito mais plutocrata do que esse, porque nos testes de admissão acabaria tendendo a privilegiar grupos que já são historicamente privilegiados. Uma outra autora chamada Valérie Zon, eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, o nome dela, não sei nem de onde ela é, na verdade, mas ela tem uma resenha também muito boa sobre o livro do Brennan. Ela argumenta algo parecido e cito ela. Uma sugestão que Brennan faz é o sufrágio restrito. Brennan reconhece que tal exame pareceria e funcionaria de forma semelhante aos exames de alfabetização usados para excluir os negros do voto no Jim Crow South, um regime de muita exclusão no sul dos Estados Unidos, onde os negros eram levados a fazer teste de admissão e eles sempre eram excluídos do processo eleitoral. Isso fazia com que os brancos exercessem o direito político e, por meios políticos, oprimissem os negros. E isso gerou uma situação pavorosa no sul dos Estados Unidos, mesmo depois da abolição, mesmo depois de uma certa instauração de um regime de igualdade racial, algo muito tardio nos Estados Unidos. Os paralelos, sigo a autora, os paralelos devem nos deixar cautelosos com tal exame, mas Brennan afirma que um exame de qualificação eleitoral epistocrata seria administrado universalmente não de má fé, ao contrário dos administrados por governos locais racistas. Na prática, no entanto, tal exame provavelmente excluiria membros dos grupos desfavorecidos do poder político, porque esses grupos tendem a ter níveis mais baixos de conhecimento político. De acordo com essa objeção demográfica, e aí ela cita o Brennan, uma epistocracia provavelmente terá políticas injustas que atendem aos interesses dos mais favorecidos do que aos dos desfavorecidos. Fecha a citação do Brennan. Ela fecha a citação do Brennan. Brennan espera que, e cita ele de novo, as pessoas que passarem no exame sejam homens desproporcionalmente brancos de classe média alta e alta, instruídos e empregados. O problema é que e ela cita novamente ele, há injustiças subjacentes e problemas sociais que tendem a fazer com que alguns grupos tenham mais probabilidade de serem conhecedores do que outros. Minha opinião é que, em vez de insistir que todos votem, devemos corrigir essas injustiças subjacentes. Ela fecha a citação. Nesse ponto, podemos perguntar, temos boas razões para pensar que uma epistocracia seria boa para corrigir a injustiça social? Ou pelo menos que seria melhor do que a democracia para fazê-lo? Uma vez que a principal justificativa para a epistocracia
é que ela tomará decisões políticas mais justas e menos prejudiciais, uma epistocracia deve ser capaz de ter um desempenho melhor do que a democracia nessa medida importante. Mas Brennan subestima a influência da identidade e da ideologia na formação de crenças. Então ele é muito otimista a esse respeito. Uma vez que Brennan enfatiza que está preocupado com a teoria não ideal e não com uma teoria ideal, é justo perguntar como uma epistocracia se agiria no nosso mundo, dadas as desigualdades históricas e as divisões sociais. Fecha citação. Ou seja, ela está argumentando como a gente poderia colocar na mão de homens brancos, de classe média alta e alta, instruídos e empregados, né? Como que a gente pode colocar na mão desses homens brancos o poder político que faria da situação, né, sei lá, de mulheres negras periféricas desempregadas uma situação mais justa. A gente vai confiar a eles e apenas a eles, né, ou predominantemente, ou, né, conferir um privilégio no poder político a eles para reparar injustiças que não são eles que sofrem, que são justamente eles os que menos sofrem, né? É essa objeção da Zon. E ela argumenta algo que eu acho bastante pertinente aqui, né? Ela questiona um pouco os próprios dados, ou as próprias evidências, um pouco as autoevidências, né? Aquilo que o Brennan simplesmente julga como autoevidente. Aí ela pergunta, bom, vamos ver se historicamente isso ocorreu? Então ela questiona, por exemplo, que, bom, antes de 1792, os proprietários brancos do sexo masculino eram os únicos com direito a voto. Então, portanto, a gente tinha aqui não uma epistocracia, mas no final das contas algo parecido com uma epistocracia. Esses homens eram muitas vezes muito mais instruídos do que a população em geral, portanto, tínhamos uma epistocracia. Mas não conseguiam tomar decisões justas tanto no nível individual quanto no coletivo. Embora este seja apenas um exemplo, ilustra porque Brennan descarta a objeção demográfica muito rapidamente. Fecha a citação dela. O que a Zon comenta, e eu acho que ela tem plena razão nisso, né, que, bom, a gente pode, né, imaginar, a gente pode analisar certos regimes como tendo sido, de fato, né, epistocráticos, notadamente os regimes com sufrágio restrito, e perguntar, as decisões desses regimes com sufrágio restrito, por exemplo, o Brasil na República Velha, tinha, né, um conjunto de políticas mais justas do que o Brasil na Nova República? Os Estados Unidos, antes de 1792, tinham um conjunto de políticas mais justas do que posterior, considerando que aquele era um regime de sufrágio restrito e esse de sufrágio universal, considerando que aquele, né, embora não tivesse teste de admissão, acabava por selecionar justamente os grupos mais instruídos para o voto. E a conclusão dela é claramente que não, né, que a gente não pode chegar a essa conclusão. Então que, portanto, não é verdade, né, que as políticas tomadas por grupos por meio de um sufrágio restrito, em que apenas os mais instruídos têm direito de voto, são mais justas do que políticas tomadas pelo sufrágio universal. Ademais, né, e aí ela traz, a Zon, ao contrário do Brennan, ela traz um grande conjunto de evidências empíricas, né, de estatísticas para mostrar o ponto dela. Ela argumenta, né, faz uma rápida recensão sobre uma literatura, e aí ela argumenta que Carham e outros, né, num artigo de 2012, mostram que a polarização sobre mudanças climáticas é maior entre os indivíduos com os mais altos graus de capacidade de raciocínio científico, literário e técnico. Drummond e Fischhoff, né, no artigo de 2017, constatam que indivíduos com maior educação científica e alfabetização científica apresentam crenças mais polarizadas em questões relacionadas à identidade política e religiosa. Essas questões incluem pesquisas com células-tronco, Big Bang, evolução humana e mudanças climáticas. Sunstein e outros descobriram recentemente que as pessoas demonstram atualização assimétrica, que novas informações não fazem com que as pessoas atualizem as suas crenças da mesma forma, da mesma maneira. Fecha a citação. Portanto, né, ela traz aqui um grande conjunto de evidências para dizer simplesmente, olha, não dá para tomar por barato que as pessoas mais instruídas vão necessariamente ter escolhas melhores.
O que ela está atacando é justamente o terceiro ponto lá, o princípio da autoridade. Né? Se as pessoas mais instruídas teriam necessariamente autoridade sobre as pessoas menos instruídas. E mesmo se elas tomariam melhores decisões, ainda que elas tenham mais conhecimento sobre determinados assuntos, se isso faria com que elas necessariamente tomassem uma melhor decisão. Cabe notar, tá? Só para meio que demonstrar mais uma vez esse ponto, o próprio Brennan, né, argumenta que, no caso, o Trump, né, seria um exemplo muito claro, um paradigma do problema que ele está apontando. Ele está dizendo, olha, as pessoas menos instruídas votaram no Trump, as pessoas mais instruídas votaram na Hillary Clinton, isso na eleição de 2016. As pesquisas mostram isso. E o que a vitória do Trump sobre a Hillary Clinton demonstra precisamente, de acordo com Brennan, né, a injustiça presente num sistema de sufrágio universal, uma vez que, né, pessoas moralmente razoáveis e epistemicamente competentes votaram em sua maioria na Hillary Clinton, enquanto que pessoas moralmente razoáveis e epistemicamente incompetentes votaram em boa medida no Donald Trump. Isso ele mostra como uma evidência em pesquisas. Tem um passo falso aí, né, que é importante notar, que em 2016, se os Estados Unidos de fato fossem uma democracia com sufrágio universal, em que todos os votos tivessem o mesmo peso, na verdade, a Hillary Clinton teria sido eleita. Né? Então, eu não sei se o Brennan, usando esse exemplo, ajuda muito ele. Né? Porque se fosse sufrágio universal, todo voto tivesse o mesmo peso, a Hillary Clinton teria sido eleita e não o Donald Trump. O que acontece é que os Estados Unidos não têm um sistema de sufrágio universal. Eles têm um sistema de voto qualificado por meio de colégios eleitorais e que isso gera distorções que faz com que candidatos republicanos não vençam no voto, mas vençam no sistema eleitoral. Vençam as eleições sem vençam no voto. Isso aconteceu com George Bush, isso aconteceu com Donald Trump. Né? Apesar da Hillary Clinton ter vencido no voto popular, apesar, acho que do Al Gore, né? Agora não me recordo de cabeça, estou citando só de cabeça, vocês confiram aí no mecanismo de pesquisa, mas acho que o Al Gore venceu George Bush no voto popular. Ele perdeu apenas no colégio eleitoral. Isso já prejudica muito o argumento do Brennan, porque se esse é o problema intrínseco, o problema que ele consegue apontar para o sufrágio universal, tem que falar, então vamos colocar o sufrágio universal de fato, que ele vai resolver esse problema. Né? Os democratas, quando ganharem no voto, vão ganhar a eleição também, né? E os republicanos não vão poder ganhar eleições sem ganhar no voto. Mas enfim, tá? Não é sequer isso que eu queria apontar aqui. Né? O que eu queria apontar aqui ainda que a gente conceda, né, que a gente imagine que os Estados Unidos sejam um sistema de sufrágio universal, que não é, e que a Hillary Clinton tenha ganhado entre os mais instruídos, e as pesquisas mostram isso, se a gente traz evidências de outros lugares, a mesma coisa não acontece. Né? E aqui, uma crítica que diversos autores fazem também. Bom, o Brennan se baseia apenas em dados americanos, isso prejudica bastante. Mas eu queria trazer a última eleição brasileira, tá? Para cá e mencionar um grande problema. Tá? Eu vou tomar por barato aqui uma coisa que é mais questionável também, alguém pode questionar. Mas enfim, né, a última eleição tem uma contraposição no segundo turno entre Jair Bolsonaro, que é um candidato mais ou menos parecido com Donald Trump, e Fernando Haddad. Tá? Em termos epistemicamente, de competência epistêmica, eu acho que não é muito difícil chegar à conclusão de que o Fernando Haddad é epistemicamente mais competente do que o Jair Bolsonaro, uma vez que ele tem muito mais capacidade de se expressar, ele, né, tem, enfim, textos escritos, né, que alguém pode discordar ou não, mas que estão dentro de um espectro aí que demonstra uma grande competência, né, em conhecer dados, em lidar com evidências, em justificar suas posições, ao passo que o Jair Bolsonaro comete, né, uma série de vícios epistêmicos frequentes, tais como Jason Brennan aponta. Pensamento mágico, preconceitos,
etc. Vieses preconceituosos, etc. Então, eu estou tomando isso como barato. O que acontece aqui no Brasil? Acontece aqui no Brasil o seguinte caso muito curioso, de acordo com o Ibope, numa pesquisa realizada, divulgada pelo menos, no dia 23 de outubro de 2018, ou seja, quase nas vésperas do segundo turno, e que eu coloco aqui os gráficos do G1. Né? O que acontece? O candidato epistemicamente competente foi preferido entre aquelas pessoas que são as menos instruídas do eleitorado brasileiro. Se apenas quem tivesse até a 4ª série do ensino fundamental, se apenas esses tivessem direito de voto, o Fernando Haddad teria sido eleito, de acordo com o Ibope, por algo próximo a 47% contra 39% dos votos. Tá? Já se apenas os mais instruídos, os indivíduos com ensino superior no Brasil tivessem votado, o Jair Bolsonaro teria sido eleito por 58% contra 31% dos votos. Uma diferença muito maior do que aqui de fato aconteceu. O que mostra esse gráfico? Esse gráfico mostra que pessoas mais instruídas não necessariamente vão votar em candidatos mais instruídos. Que pessoas epistemicamente mais competentes não necessariamente vão votar em candidatos epistemicamente mais competentes. Que há aqui, como diz a SOM, um aspecto muito mais crucial, muito mais relevante, muito mais importante, de vieses e interesses envolvidos. Ou seja, que as pessoas de ensino superior podiam simplesmente escolher candidatos que ofereçam um conjunto de políticas que lhe agrade mais, que interesse mais a eles por motivos de privilégios, por motivos de posição econômica, por N motivos, e que, enfim, o Brennan simplesmente ignora isso. Além disso, como se esses problemas fossem poucos, o que não são, o que de forma alguma são, tá? Eu acho que só a primeira objeção já é suficiente para abandonar a teoria do Brennan, a segunda igualmente, a terceira, que a gente está agora, igualmente. Mas além disso, além de excluir subalternos, reforçando injustiças anteriores, além de se basear em evidências insuficientes, e ele mesmo reconhece ou não apresenta, e, portanto, partir de conclusões que dificilmente se verificam na realidade, ou seja, eleitores epistemicamente competentes podem votar mal, escolher mal. Além disso, o Brennan parece ignorar evidências importantes do campo da ciência política, ou seja, tem um grande volume de dados da ciência política e da sociologia que analisam o que acontece a partir do momento em que é instituído o sufrágio universal e não exatamente pelo fato dos eleitores serem sábios, saberem votar, saberem escolher, uma coisa que a ciência política muitas vezes mostra, ou diversos autores da ciência política muitas vezes mostram, é que o simples fato dos pobres votarem faz com que os políticos precisem mostrar aos pobres, precisam satisfazer os pobres nas suas políticas. Ou seja, não basta eles se preocuparem em serem bem avaliados pelos mais ricos, pelos mais instruídos. Eles precisam também ser bem avaliados pelos pobres. E, portanto, por conta disso, esses políticos, os governantes, passam a ter um interesse muito grande em ter políticas focadas nos mais pobres. Portanto, se um político é eleito apenas por pessoas que não usam o posto de saúde, ele eventualmente não vai ter interesse nenhum em reformar ou melhorar o posto de saúde. Mas se ele for eleito também por pessoas que usam o posto de saúde, ele vai ter uma preocupação em que o posto de saúde esteja funcionando bem, da melhor forma possível. Então a análise do Brennan me parece claramente insuficiente. Ela simplesmente se preocupa, como escolher o governante mais competente, mas sem se preocupar com como este governante vai atuar politicamente. Para quem ele vai governar? Quem ele vai buscar satisfazer? Por quem ele vai buscar ser bem avaliado durante a sua gestão? Na medida em que ele vai buscar ascender politicamente, o prefeito vai querer ser governador, o governador vai querer ser presidente, na medida em que ele pretende se reeleger, ele vai justamente precisar buscar
agradar uma parcela muito maior da população quando há sufrágio universal do que quando há sufrágio restrito, né? Se há sufrágio restrito, bom, o político vai se preocupar em agradar aquele conjunto de eleitores. Se há sufrágio universal, ele vai ter interesse em agradar a todos. Ou seja, mesmo que fosse o caso, o que está longe de estar demonstrado, e o que, pelo contrário, me parece perto de estar refutado, que eleitores razoáveis e competentes sejam também desinteressados e imparciais, que não votem simplesmente no candidato que melhor lhes apeteça, que queira satisfazê-los, que prometa satisfazê-los, né? Mas que eles ainda sejam capazes dessa abstração e de se colocar numa posição universal e votar de forma altruísta, desinteressada, imparcial. Ainda assim, né, se pode imaginar que uma consequência do sufrágio restrito seria que eles, mesmo contra sua vontade, acabariam sendo beneficiados de uma forma injusta, porque os governantes buscariam privilegiá-los, uma vez que dependem da consideração deles. Tá? Isso não é pouco, isso é muita coisa, já são objeções demais, mas ainda tem problemas importantes. E um dos problemas muito importantes, que é levantado de novo pelo professor Denis Coitinho, é uma certa confusão que o Brennan faz. Né? Muitas vezes ele fala, tem direito a um eleitorado competente, tem direito a um governante competente, mas outras vezes ele diz, tem direito a um eleitorado razoável, tem direito a um eleitorado, a um governante razoável. E aí fica a pergunta, bom, usualmente a epistocracia é sempre uma epistocracia do mais sábio, e não do mais moral, do mais bom, né, da pessoa que é mais boazinha. Então diz o Denis Coitinho, tradicionalmente, desde Platão, se define a epistocracia como um regime político exercido pelos sábios, reis filósofos, ou pelos técnicos, numa versão mais contemporânea. Brennan está tomando, para além da competência ou conhecimento formal, a boa-fé, ou a razoabilidade moral, ou bom caráter, como condição presumida do direito de votar e governar. Veja a definição de epistocracia dada por ele. Um regime político epistocrático, na medida em que o poder político é formalmente distribuído de acordo com a competência, a habilidade e a boa-fé para agir com base nessa habilidade. E aí o Coitinho fecha a citação do Brennan. Acontece que a boa-fé não parece estar ligada necessariamente às condições cognitivas, ou ao conjunto de informações possuídas, e assim, um agente competente politicamente poderia manifestar a má-fé, desviando dinheiro público ou mesmo vendendo seu voto, no caso de ser um representante eleito. Veja que os testes padrões que Brennan menciona não conseguem revelar o caráter moral dos agentes. Eles apenas revelariam um conhecimento formal possuído pelos cidadãos no campo da história, economia, ciência política ou mesmo filosofia, entre outros. Aqui parece que estamos diante de um argumento falacioso, em que se está estabelecendo uma ligação subreptícia entre competência e bom caráter ou boa-fé, de forma que quem deveria ter o poder político seriam cidadãos com mais conhecimento, e se saberia quem são os mais competentes através de certos testes, mas apenas se está presumindo que quem tem conhecimento também teria bom caráter. O problema é que esta conexão não é necessária, uma vez que podemos encontrar agentes que demonstram possuir grande conhecimento em temas políticos e econômicos, mas são mau caráter ou expressam má-fé. Fecha a citação do Coitinho. Ou seja, a exigência de uma epistocracia que não seja simplesmente sábia, mas também moralmente melhor, gera um problema adicional para o Jason Brennan, que é, ele teria que criar, portanto, não apenas um critério, um exame de admissão que avalie, né, se o eleitor é competente, epistemicamente competente ou não, se ele domina certo conjunto de temas, mas também se aquele eleitor tem um caráter bom, é virtuoso, né, é honesto e coisas do gênero. Como que ele vai fazer esse exame? O Brennan mesmo não explica, não apresenta. A quinta e penúltima objeção diz respeito à relação entre teorias ideais e não ideais, diz o Coitinho. Por fim, é importante frisar que Brennan está comparando uma visão realista de democracia, a democracia com sufrágio universal tal como ela existe, aliás, reduzindo os fatos empíricos da política apenas ao cenário norte-americano, o que metodologicamente não é adequado, com uma versão idealizada da epistocracia,
Mas como saber se a alternativa, que não é real, mas ideal, será melhor que o regime real que estaria sendo abandonado? Fecha a citação do Goitin, ou seja, está dizendo, o Brennan está dizendo que a democracia com sufrágio universal real é mais injusta do que o sufrágio restrito ideal que ele está propondo. Mas ele está comparando um regime real com um regime ideal. E isso é muito problemático. A democracia, idealmente, pode ser melhor do que o regime epistocrático. Idealmente, né? Seria necessário analisar regimes epistocráticos reais, tal como eles existiram ou existem. Né? E nesse caso, evidentemente, como diz a Sohn, existem esses casos. Né? A gente pode pensar que as democracias com sufrágio restrito, os regimes representativos com sufrágios restritos, como aconteceram até pouco tempo atrás, na medida em que quem tinha voto eram também os mais instruídos, eram de uma certa forma exatamente esse tipo de regime, e eles foram, como diz a Sohn, se não mais injustos, pelo menos tão injustos quanto, né, geraram no mínimo tantas injustiças quanto uma democracia com sufrágio universal. A Sohn percebe algo parecido, ela diz: é claro que, como ainda não vimos um sistema epistocrático em ação, não podemos dizer com certeza se a epistocracia produziria resultados mais justos. Portanto, o argumento de Brennan é probabilístico, assim como as preocupações que levantarei com ele. Mesmo que aceitemos todas as afirmações acima e concordemos que a democracia não funciona, Brennan falha em mostrar que a epistocracia provavelmente produzirá resultados mais justos. Evidências científicas sociais mostram que a epistocracia provavelmente não nos dará uma sociedade mais justa do que a democracia, e sugere que uma epistocracia pode ser até menos justa, se considerarmos apenas os resultados das políticas nas avaliações da justiça. Fecha a citação da Sohn. O ponto problemático é que Brennan compara a democracia representativa com o sufrágio universal, tal como existe, com uma epistocracia imaginária, ideal, embora, nas próprias palavras dele, não ideal. Só que essa epistocracia que ele está apresentando, né, não ideal, imaginária, não ideal, mas ainda assim ideal, a segunda melhor forma de governo, sendo que a primeira não existe, né, ela tem premissas muito implausíveis. Né? Primeira, que os cidadãos razoáveis, né, concordariam com os critérios para identificar quem é razoável e quem não é. Ele não consegue mostrar essa demarcação. Ele acha que os cidadãos razoáveis conseguiriam chegar a essa conclusão. Como? Não sei. Tá? Eu acho isso implausível. Eu acho que a gente pode, inclusive, reunir pessoas bastante razoáveis e que ainda assim elas não vão chegar a uma conclusão, a não ser em casos muito evidentes, como, né, sei lá, pessoas supremacistas, pessoas nazistas, pessoas, né, que defendam a eliminação de outros indivíduos, não são pessoas razoáveis. Mas isso exclui, digamos, uma parcela muito ínfima da população do grau de pessoas razoáveis. É só essa parcela muito ínfima que o Brennan pretende excluir, se for até concedo, tá? Mas se isso for algo maior, né, se isso implica algum grau de honestidade por parte do agente, algum grau de boa-fé por parte do agente, algum grau de virtudes morais por parte do agente, então, esse critério eu não acho que seria plausível supor que pessoas razoáveis concordariam sobre isso. Né? Uma espécie de ficha limpa aqui. Né? Quer dizer, bom, seria razoável concordar com uma política de ficha limpa, por exemplo, para eleitores? Eu acho que não. Tá? Eu acho que não seria razoável. Eu acho que cidadãos razoáveis não conseguiriam chegar a um acordo sobre isso e, portanto, é implausível isso. Depois, eu acho que é implausível que se chegue, né, que pessoas competentes, aqui não, que cidadãos não necessariamente razoáveis, que cidadãos competentes concordem com os critérios para estabelecer os próprios exames de competência. Né? Por quê? Porque os exames de competência e os exemplos que o próprio Brennan oferece são muito problemáticos, né? Vão medir coisas do tipo, diz ele, né? O que é melhor, se um regime de livre comércio ou se um regime protecionista. Pois bem, mesmo, né, se tu pegar o departamento de economia de Harvard, né, tu vai ter professores lá que falam que o protecionismo não funciona às vezes, funciona às vezes, que o livre comércio funciona às vezes, não funciona às vezes, que isso depende de N fatores, que isso é uma questão muito mais complexa do que pode aparecer
numa divisão dicotômica, de acordo com a qual existem simplesmente 2 modelinhos e todos os modelos econômicos, todos os sistemas econômicos podem se restringir a um exame de 2 modelinhos, de 2 caixinhas, de 2 opções. Então, portanto, o grau de complexidade que questões históricas, políticas, econômicas, sociais, climáticas e tudo mais envolve não é algo tão simples e binário que uma simples prova de um exame de admissão possa verificar da forma como o Brennan está imaginando. Por fim, né, o Brennan ainda assim parte da ideia de que os exames de competência seriam realizados sem fraudes, distorções, etc., o que também não é uma premissa plausível, né? Não é algo plausível. E na ausência dessas 3 coisas, que não são nenhuma delas minimamente plausível, é muito difícil, né, levar a sério a proposta do Brennan. Para terminar, última objeção, mas não a menos importante, eu talvez diria até a mais importante, tá? É uma objeção que eu faço, que não aparece no texto da Son, que não aparece no texto do Coitinho, é que o Brennan tem uma concepção tecnocrática da política, e com isso, né, ele não percebe propriamente a natureza da decisão, da deliberação política, e isso eu acho que é muito problemático no argumento dele. Tá? Ele tem uma concepção tecnocrática da política muito problemática. Ele argumenta com base em 3 analogias: ser governado por um governante incompetente, similar a ser obrigado a navegar sob, né, o comando de um capitão incompetente, ser operado, passar por uma cirurgia médica sendo operado por um cirurgião incompetente, ou ser julgado por um júri incompetente. Mas essas analogias são de fato válidas? Eu penso que elas não são válidas. Eu acho que no caso, né, de um piloto que navega, no caso de um cirurgião que navega, no caso de um júri que julga, eles têm, né, uma questão de uma finalidade pré-dada e eles estão buscando simplesmente as melhores estratégias mais eficientes para realizar essa finalidade. Ao passo que a decisão política envolve uma ponderação sobre qual finalidade ser perseguida, qual valor ser priorizado, coisas que não estão em questão nem no júri, nem na cirurgia e nem na navegação. Tá? De certa forma, o ponto no qual eu vou bater é o princípio da verdade, tal como o Jason Brennan expõe. Né? Diz o Jason Brennan, o princípio da verdade há respostas corretas para ao menos algumas questões políticas. Tá? Eu acho que o Brennan já parte de um grandíssimo problema, que ele mesmo reconhece que há respostas corretas para ao menos algumas questões políticas. Mas a conclusão que ele chega teria que ser a partir, né, de um princípio que diz que há respostas corretas para todas as questões políticas. Isso são 2 coisas muito diferentes. Ele mesmo não leva suficientemente a sério o quantificador ali, o algumas. Né? Porque aí a situação e quando não tem uma resposta correta, quando um problema político, uma questão política não tem uma resposta correta previamente dada, quando um problema político tem 2 respostas corretas ou 3 respostas corretas previamente dadas, o que fazer? Como agir nessa situação? Né? Aqui, justamente, se revela, olha, a decisão política, muitas vezes ela é técnica. Muitas vezes tem um determinado problema e tem uma conduta que seria a correta a ser tomada. Mas muitas vezes não se trata de uma conduta correta a ser tomada, mas escolher qual a finalidade que tem em questão. Qual a finalidade que está sendo perseguida? Qual finalidade deve ser priorizada em detrimento de qual outra finalidade? Qual valor deve ser priorizado em detrimento de qual outro valor? E a política lida o tempo todo com conflitos em que diversas questões, né, em que diversas abordagens seriam corretas, mas que se trata de priorizar uma em relação à outra. Então, o cirurgião, o júri e o piloto têm uma finalidade, precisam estrategicamente perseguir essa finalidade. Eles não ponderam sobre a finalidade. O médico cirurgião, ele pode até, junto com o paciente, falar, olha, eu sugiro que a cirurgia seja feita ou não seja feita, por causa disso, disso e disso. E aí o paciente vai, junto com o médico, mas o paciente vai decidir se quer se submeter à cirurgia ou não.
a finalidade é o paciente que decide. Ele diz, eu quero me submeter à cirurgia, eu quero, né, que tu faça isso. E aí, o cirurgião faz a cirurgia. O indivíduo decide, eu quero pilotar. E aí ele escolhe o melhor piloto, o piloto que é capaz de levar ele para navegar. Né? A questão do político não é essa. Né? O político lida com questões que são muito mais problemáticas. Pensem aqui no caso da pandemia, né? O caso da Covid-19 que a gente viveu aqui. Bom, surge uma epidemia do nada. O governante tem que dar uma resposta a essa epidemia. Né? Quer dizer, como fazer com que os danos da epidemia sejam os menores possíveis. O epidemiologista ele vai consultar o epidemiologista. O epidemiologista diz, fecha a cidade. Ele vai consultar o economista diz, não, fechar a cidade vai causar 1000 danos, as lojas vão quebrar, vai não sei o que, a retração econômica, não sei o que. Bom, ele tem 2 respostas técnicas para lidar com o problema. Como é que ele vai lidar? Quem que ele vai priorizar? Quais valores ele vai priorizar? Se ele tem, no mínimo, 2 condutas que são corretas, uma de acordo com o técnico em economia, uma de acordo com o técnico em epidemiologia. Né? Um diz, olha, é melhor manter todo mundo vivo, mesmo que a economia caia muito. O outro diz, não, é melhor manter a economia funcionando bem, mesmo que muita gente morra. Qual valor priorizar? Né? Isso é a essência da decisão política. A deliberação política nem sempre é uma decisão técnica, né? Nem sempre é uma deliberação técnica. Ela envolve decidir, deliberar sobre qual finalidade perseguir. Ou como, eventualmente, né, buscar um meio termo entre elas, nesse caso. Vamos tentar fechar a cidade o mínimo possível, mas evitando imensos surtos da pandemia e coisas do gênero. Pensem em um outro caso, colapso climático. Né? Pensem agora, o que dizem especialistas do clima? Que a gente tem que fazer a transição agora, nesse momento, que a gente já está atrasado nisso, que a gente deve simplesmente vetar o consumo de gasolina, de petróleo, que a gente não pode mais continuar, né, poluindo o mundo, jogando gás carbônico na atmosfera, que essa mudança é para ontem. O que diz o economista? Não, nada pode ser muito brusco, nada pode ser muito rápido, a gente precisa pensar uma transição a longo prazo, por enquanto é importante fomentar a indústria automobilística, não sei o que. Quem que o político vai escutar? Né? Qual técnico vai servir para a deliberação? Enfim, a decisão política não é uma decisão simplesmente baseada em conhecimento técnico sobre determinadas áreas. É uma decisão em que se precisa escutar diferentes especialistas e buscar, né, definir as finalidades a serem perseguidas e a que custo essas finalidades podem ser perseguidas. Esse tipo de deliberação não é um tipo de deliberação tecnocrática. E nessa medida, né, o Conselho de Sábios que o Brennan busca instituir como regime de governo é insuficiente, é muito problemático. E como dito antes, né, a própria forma, o Brennan, pelos exemplos, acaba se traindo e revelando que, no final das contas, ele mesmo, né, quer julgar, quer definir quem é moralmente razoável e epistemicamente competente, muito de acordo com as preferências dele, né, por exemplo, em nome de um Estado mínimo, em nome de uma economia o menos protecionista possível, o menos planejadora possível, etc, mas que mesmo nos departamentos mais, né, com as melhores pessoas, com mais conhecimento na área, tu vai encontrar opiniões fortemente divergentes sobre esses assuntos, de forma que não é possível simplesmente chegar à conclusão que ele chega. Já falei demais, essa aula acabou já estando extensa demais. Rapidissimamente, só para concluir, o Brennan dá sequência à conversão do liberalismo clássico em libertarismo e representa precisamente seus traços mais característicos: o ataque à democracia, o ataque à universalidade dos direitos, quase sempre em nome de um direito inflacionado à propriedade, e uma retórica que, ainda que não possa ser diretamente associada a posições de extrema-direita, flerta com ela. Eu chamo a atenção para isso, porque o próximo texto que a gente vai ver é um texto de extrema-direita, né? É um texto claramente iliberal, num outro sentido que eu vou explicar na próxima aula,
mas que, de uma certa forma, compartilha muito mais do que o próprio Brennan julgaria razoável, provavelmente, com o texto do Brennan, ou seja, o ataque à democracia, o ataque à universalidade dos direitos, né? E então essa retórica do Brennan acaba, ainda que parecendo razoável, flertando, né, com posições que são claramente irrazoáveis. Ele dá sequência também, acredito, à exaustão da tradição liberal, processo no qual a doutrina liberal deixa de oferecer respostas interessantes para problemas prementes, como é o caso de tantos liberais de outrora, né, quer dizer, Keynes, Rawls, tantos outros liberais estavam dando sugestões, né, respostas interessantes para problemas prementes, para problemas que estavam realmente sendo discutidos, e é isso exatamente que o Brennan faz, dar respostas ruins a problemas inexistentes. Uma boa semana a todas, uma boa semana a todos.